Olá! Bem-vindos a este canal que entra no ar e sai do ar quando bem entender. Ou quando sua atual proprietária sente que consegue, que conciliar a vida de mãe, dona de casa, aspirante a escritora, não é fácil não. Por isso que, inclusive, enquanto eu for fazendo esse vídeo aqui, eu não vou parar minhas tarefas, não. Vou aproveitar que eu tô aqui dobrando umas roupas, que é um tempo que eu consigo ir conversando e fazendo a minha tarefa. Vou conversar com vocês sobre o filme que eu coloquei aí no story. Vai ser tipo um papo de amiga mesmo, como se eu estivesse conversando com uma das minhas amigas sobre as minhas impressões do filme. Então, um olho no peixe, um olho no gato. Vou olhar o neném dormindo ali. E vocês, pra quem é mãe aí, ou pra quem vive de perto essa rotina, sabe que essas são as oportunidades que a gente tem, né? Se quiser gravar um videozinho, é assim. Então não vai ser nada demais, não sou profissional em análise de filme, nem nada do tipo. Mas como eu sei que é um assunto que interessa vocês, e provavelmente vocês devem estar bem empolgados para assistir, e se quiserem saber se vale a pena ou não assinar o Brasil Paralelo só por causa disso, que foi o que eu fiz, fica por aí nesse vídeo que eu vou contar pra vocês. Já adianto que eu vou dar spoiler, sim, porque a minha análise vai precisar de spoilers pra eu explicar o que eu achei do filme. Então, assim, não vou mentir pra vocês, eu fiquei muito empolgada pra poder ver esse filme, porque ele é claramente inspirado num livro do Lewis que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Livro, assim, sensacional, fenomenal. Talvez um pouco difícil de ser lido para quem não tem muito hábito assim de leitura, porque ele é escrito na ordem inversa. Então, a gente está acostumado a ler o ponto de vista do cristão com relação ao mundo espiritual e Deus, o Criador, tudo. E o ponto de vista do livro do Lewis é o ponto de vista do diabo, do próprio Satanás. Então, tudo que ele fala no livro, a gente precisa pensar ao contrário. Então, todas as estratégias que ele dá de enganação, de afastamento da pessoa da fé, enfim, tudo que é dito no livro, nesse livro do Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que não deixa de ser genial por isso, né? E eu acho que ele é genial exatamente por isso. Tudo que é dito, o leitor tem que fazer uma análise cuidadosa e pensar aquilo exatamente ao contrário, para servir para o reino da luz. Então, beleza. Eu amo esse livro. Desde que eu li, assim, o meu tá todo rabiscado, inclusive eu queria pegar algumas partes que eu gostei para falar aqui, mas ele tá emprestado, infelizmente. Vou ver se eu consigo pegar de volta. Talvez eu possa postar algumas partes que eu gostei muito. E eu falei, nossa, pelos patrocinados que ficaram aparecendo pra mim, que não foram poucos, né? Eles investiram muito na propaganda desse filme. Eu já percebi que ele tinha alguma coisa a ver com o livro. E como eu gostei muito do livro, eu falei, não, eu preciso assistir esse filme. Minha amiga estava aqui semana passada, eu falei, não, vamos assistir. Bielzinho dormiu, eu assinei o Brasil Paralelo. E sério mesmo, eu já fui assinante uma vez, eu pensei, se eu gostar, eu vejo se eu continuo pagando. Se eu não gostar, vou ver aqui a plataforma, o que eles têm disponível agora. Mas se não, né, eu cancelo lá os 7 dias, eu tenho 7 dias para cancelar. Vamos ver esse filme. Aí coloquei o filme para assistir. Paramos em 1h40, porque o Biel acordou, e a gente precisou fazer umas outras coisas também. E depois a gente assistiu os outros 30 minutos. Vou dar uma breve descrição do enredo do filme aí. Conforme eu for falando aqui, vocês vão avaliando se vale a pena ter todo esse trabalho de assinar a plataforma e tudo para você assistir. O filme começa contando a história de um rapaz que é músico, bastante talentoso ao que parece, e ele vai embora do interior para desenvolver o talento dele, para tocar, para viver da arte dele. Acontece que ele se envolve com pessoas erradas, começa a conhecer o mundão, né? O mundão da cidade grande, um rapazinho do interior.
e começa a cair na farra. Gasta todo o dinheiro, inclusive o dinheiro que a mãe dele tinha dado para ele se manter lá. E nesse meio tempo que mostra ele lá na farra, nas festas e tudo, já mostra o diabo, que está responsável por desencaminhar ele do caminho do Senhor, né? Digamos assim, do bom caminho. Nem é do caminho do Senhor. Lá no filme deixa claro que a intenção dele é desviar o moço do bom caminho. Fazer com que ele brigue com a mãe, com que ele seja um beberrão, enfim. Mostra ele avaliando toda a conduta do rapaz, todos os ambientes em que ele entra. E ele é um homem mesmo, de terno, bem bonito, só que em outra dimensão. Não tem como mostrar isso no filme, né? Tipo, só, sei lá, se eles colocassem um de uma cor, outro de outro. Mas no filme fica bem claro que eles estão em dimensões diferentes. E aí esse Satanás, que chama Natan, né? Vou falar os nomes deles para não ficar falando esse nome feio toda hora, né? Desnecessariamente. Na verdade, ele não é especificamente o Satanás. Ele é como se fosse um dos trabalhadores da firma do inferno. É tipo isso. E ele é um demônio aprendiz, tal como no filme, no livro do Lewis. Ele tem o chamado cliente ou paciente, que é justamente esse rapaz, esse músico, no filme, não no livro. No livro também ele tem essa incumbência, mas é outra situação, né? Eles só se inspiraram no livro. Então, esse Natan, que é um demônio aprendiz, é o primeiro cliente que ele vai desencaminhar. E logo no início do filme, esse Natan, enquanto observa a vida do paciente dele, que é o músico, que é o Pedro, o músico Pedro, ele tá lendo um jornal que fala sobre a firma dele, né? Os feitos da firma dele, que é o inferno. E o jornal tá falando sobre um demônio experiente chamado Fausto, que tem muito sucesso na arte de desencaminhar pessoas do caminho, do bom caminho, do caminho de Deus, né? De roubar almas pro inferno. Ele tem sucesso nisso. E aí, tão bem, aparente bem, esse Natan trabalha, o rapaz tem que voltar pro interior, pra casa da mãe dele, pra poder ter o que comer, né? Porque ele gastou todo o dinheiro, a empreitada dele de ser um músico famoso não deu certo, e ele volta pra casa da mãe dele. O Fausto entra em cena falando com o Natan que ele fez um mau trabalho, que ele fez com que o rapaz se perdesse rápido demais, que ele tinha que ter sido mais sutil, que ele estava fazendo um mau trabalho. Caio, é um filme, chama Oficina do Diabo, foi lançado agora. O pessoal tá fazendo é tipo assim, um filme que tá no hype aí, é esse, Oficina do Diabo. E aí, esse Fausto aparece falando com o rapaz que ele tá fazendo um mau trabalho, que ele tá fazendo uma lambança, que desse jeito não vai dar certo. E ele fala que veio ensinar o Natan a trabalhar. Ou seja, o demônio sênior vai ensinar o demônio aprendiz a desencaminhar o cliente do bom caminho. E é isso que ele começa a fazer. Então, ele começa a ver como que o Natan tá fazendo e vai ensinando para ele. Não é assim que faz, é assado. Não, você tá agindo como... Você não tá sendo sutil aqui. Tem uma cena, por exemplo, em que ele tá tomando café da manhã com a mãe. E aí o Fausto chega e fala assim... Das duas coisas que eu... se tem uma coisa que eu odeio, é silêncio. O silêncio não é um bom sinal pro inferno. E aí eu começo com as minhas análises, né? Pra mim, um ponto alto do filme é justamente as falas inspiradas no livro do Lewis. Isso aí é sensacional para um cristão observar como que a arte de enganação, a arte de condução de Satanás. Olha o pernilongo aqui, gente. Toda vez eu faço isso, né, nas lives. Mas é porque senão fica me incomodando. Enfim, como que é a arte dele de enganar as pessoas, como que ele trabalha de uma maneira tão sutil para poder gerar ali brigas, para gerar intrigas, para gerar maus sentimentos, para gerar barulho, né? Como ele mesmo fala mais pra frente do filme, né? Cacofonia, maus sentimentos,
destruição de vidas. E esse ponto é muito bom no filme. Tem uma outra cena também que a mãe do rapaz chama ele para ir à igreja. E no primeiro momento ele não aceita, mas depois ele aceita ir. E essa cena pra mim foi disparada a melhor do filme. E aí ele pega, o Nathan começa a achar ruim com ele, fala, não, como assim que você vai permitir que o meu cliente vá à igreja? Isso é muito perigoso pra ele. Ele vai ouvir o sermão, ele vai conviver com outros crentes. E aí o Fausto pega ele e leva tipo num bordel, num bar, um negócio assim, onde o povo tá lá fazendo tudo do errado e do mais errado possível, né? E aí o Nathan olha para aquilo e fala assim, nossa, mas um ambiente maravilhoso, um paraíso desse, não tem nenhum dos nossos agentes? E aí o Fausto vira para ele e fala assim, isso daqui, meu jovem rapaz, é resultado de um trabalho muito bem feito. Aqui nós não somos necessários. Ou seja, né, aqui já tá todo mundo perdido, não precisa de um demônio atuando aqui. Né? Isso aí na visão do filme. E aí ele pega e fala assim, ó, não se diz, olha só, olha a sutileza, não se diz que o médico vem para quem está doente, seja bem-vindo ao CTI. E aí quando ele fala seja bem-vindo ao CTI, eles mostram o ambiente da igreja, na hora da missa, né, que é um filme de viés católico romano, e aquele tanto de demônio lá dentro. Tipo assim, bem-vindo ao CTI, né? Aqui que a gente precisa atuar, é aqui que a gente precisa desencaminhar pessoas. Esses aqui que são o nosso foco. Os que já estão na nossa mão, já estão. E aí, essa cena, pra mim, da igreja cheia de demônios foi algo muito, assim, chocante. Eu não me lembrava disso no livro, eu nem lembro exatamente se tem. Eu lembro que ele cita o ambiente da igreja, ele mostra como que eles atuam, né? Colocando sono na pessoa, fazendo que o sermão seja desinteressante, fazendo com que seja pregado um outro evangelho, enfim. Mas essa cena, assim, da igreja cheia de demônios foi bem impactante pra mim. Agora, tirando isso, agora fazendo uma análise do filme mesmo, para depois voltar para a análise doutrinária, que é a parte mais importante. O cenário é bonito, as cenas são bonitas, os lugares, a igreja onde o filme é gravado é bonita, mas eu achei os atores muito ruins, a atuação deles muito falsa, não gostei disso, achei que foi bem fraco nesse sentido, assim. Questão de trilha sonora, eu não sei analisar, não me incomodou nem me chamou muita atenção. Por isso que eu tô falando que eu não sei analisar muito bem filme, mas eu sei analisar se uma pessoa tá atuando bem ou mal. E no caso do filme lá, não gostei da atuação dos atores, não. Que mais? Acho que no quesito filme é só isso mesmo, assim. Não achei nada demais, mas se doutrinariamente fosse... Vamos lá, doutrinariamente. O que acontece? Até então o moço está no mau caminho, o Pedro, e o diabo está fazendo de tudo para desencaminhá-lo, mas ele enfim chega na cidadezinha, quando ele vai lá na igrejinha, exatamente nesse ponto aí que a gente parou a história. Quando ele vai na igrejinha, ele conhece uma moça, se interessa pela moça, conhece o dono da rádio da cidade, se interessa por trabalhar na rádio, começa a namorar essa moça e começa a frequentar a casa dela. Eles aparentemente são cristãos piedosos. O filme mostra que a moça com quem ele se relaciona é realmente uma moça virtuosa, piedosa, que se dedica à igreja, que se dedica a Deus. Aquela menina paciente, se veste bem, modesta, bem diferente das outras namoradas que ele tinha. Ele decide trabalhar na rádio, ele começa a fazer as pazes com a mãe dele, né? Que antes ele estava se dando mal com a mãe. Ele começa a se dar bem com a mãe. Mas assim, isso é só como se fosse a aparência externa dele dando uma melhoradinha. Porque no fundo, o filme acaba mostrando que, por exemplo, a moça piedosíssima, né? Que vira a namoradinha dele, de repente está grávida. E isso não é um motivo de comemoração pro Nathan e pro Fausto, né? Que são os demônios que estão desencaminhando ele. Então, assim, tem uns pontos de incongruência muito estranhos. E
Isso no ponto doutrinário, né? O filme é muito estranho nesse sentido, porque ele foca como se a alma ser do diabo ou de Deus tem a ver com o exterior. No seguinte sentido, assim, se o cara tá bebendo, usando gás, que eu não sei nem se eu posso falar essa palavra, se ela vai ficar, eu não entendo disso. Se o cara tá com muitos amigos estranhos, se o cara tá gastando dinheiro a rodo, isso é como se fosse uma alma do diabo. Agora, uma pessoa que tá ali direitinho na igreja, que trabalha, entre aspas, uma pessoa honesta, isso é uma alma que é de Deus. Isso não é necessariamente verdade, né? Porque a transformação que o Espírito Santo opera em nós, ela tem muito a ver com o nosso interior, né? Tem muito a ver com o que o nosso coração concebe. Entorpecentes, isso mesmo, cara, posso falar entorpecentes. Então, assim, nesse ponto, o filme acaba sendo muito secular, se eu posso dizer assim. Ele traz uma visão muito caricata da fé cristã. O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: não necessariamente uma pessoa honesta e boa é uma pessoa cristã, sabe? Você ser cristão vai muito além disso. Tem a ver com perder a vida para ganhar a Cristo. Tem a ver com ser perseguido, tem a ver com ser odiado, tem a ver com se abster de si para poder ser do Senhor. E o filme não mostra isso em momento algum. Tem a ver com o desenvolvimento de virtudes que realmente são produzidas pelo Espírito Santo, como amor, paz, paciência, fidelidade, amabilidade. E assim, o filme não mostra isso em momento algum. E aí, já caminhando para a parte mais crítica, ocorre que quando ele tá lá, né, entre aspas, um bom moço, trabalhando na rádio, acontece uma invasão de uns bandidos. Tem um pouco de viés político também no filme. E nessa invasão desses bandidos lá na rádio, ele acaba indo pro CTI. E aí, no CTI, o filme começa a se passar na dimensão do Natan, né? Que é o aprendiz. E aí ele começa a tentar ele, falando que aquilo ali é um ambiente que ele criou para que ele fizesse uma escolha entre ser do Satanás ou ser de Deus. E aí ele começa a fazer várias tentações para ele, falar com ele que ele está no hospital, que se ele aceitasse fazer um pacto com ele, que ele poderia voltar à vida e viver do bom e do melhor, mas que se ele não aceitasse ele iria morrer. Enfim, e em todo esse tempo, a oferta dele, para que o Pedro mostre que está se entregando a ele, era tirar um crucifixo do pescoço e entregar para ele. Assim, a opção do moço é baseada numa atitude de idolatria. O que, ao meu ver, se ele está apegado não a Cristo, mas sim a um objeto, isso aí já mostra que ele não é um cristão genuíno. Isso aí já mostra que o destino dele já está selado. Não precisava nem do Satanás estar tentando ele. Porque a diferença entre um crente e um descrente, ela é muito sutil. Inclusive, tem muitos crentes enganados achando que são crentes por causa de sutilezas. Esse tipo, na verdade, isso nem é muito sutil, né? Porque esse tipo de idolatria aí já é bastante escancarado. Enfim, e é bom eu ter comentado essa questão de Jesus, porque é algo que, assim, pra mim matou o filme de tudo, assim. Pra mim o filme foi terrível, péssimo, o pior da história, porque ele não cita Jesus em momento algum. O autor da redenção, o autor da consumação de todas as coisas, o rei perfeito, criador, ele não é citado em momento algum. Então, assim, e aí no fim das contas, lá nessa dimensão, enquanto o Natan tá tentando ele, né, para que ele entregue o crucifixo e faça um pacto com ele, a mãe chama o padre para fazer a extrema unção, porque a mãe percebe que ele vai morrer. Gente, a gente tinha assistido 1h40. Daniele,
É o Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, não. Oficina do Diabo, do Brasil Paralelo. A gente tinha assistido 1h40 do filme, faltava 30 minutos. Quando a gente voltou a assistir os últimos 30 minutos, eu falei com a minha amiga assim, não, era melhor ter parado em 1h40. Sem mentira. Ou a gente não devia ter terminado de assistir esse filme. Meu, os 30 últimos minutos são pra matar, pra acabar. Enfim. O padre vem. Católicos romanos, não fiquem bravos comigo, tá? Eu tô fazendo uma análise bíblica, tá? Com base na Bíblia. Se você quiser depois, você vai lá e confere. Chama o padre faz a extrema unção. Quando o padre faz a extrema unção, o que acontece com o moço? É salvo. Fim. Com a extrema unção vem um anjo, abre a porta lá do lugar onde que ele está sendo tentado pelo Natan e puxa ele para o céu. Salvo pela extrema unção. Fim do filme. Gente, isso... Que escárnio, que absurdo, gente. Isso me fez ficar tão revoltada que eu falei assim, eu tenho que fazer uma live. E aí eu falei, não é possível. Eu vou ter que pesquisar sobre esse filme pra ver o que esse povo tá falando. Não é possível. Só elogios. Só elogios. Aí eu não sei se eu tô muito chata, né? Mas isso pra mim, isso ofende a minha fé, assim, num grau que eu não consigo, assim, dimensionar. É simplesmente o seguinte, pra mim o resumo disso é uma seita falando sobre cristianismo. Fazendo um filme sobre cristianismo. E olha que vai enganar muita gente, tá? Porque muitas pessoas têm essa ideia de que ser convertido é ser uma boa pessoa. Uma pessoa honesta. No fim das contas, o rapaz que foi salvo sem confessar seus pecados, sem reconhecer Cristo, o único e suficiente Salvador, como o único e suficiente Salvador, não desenvolveu virtude nenhuma, não deu um passo de fé, não fez nada, foi salvo. Simples assim. E isso é tão, assim, sutil que eu penso que muitas pessoas vão... Não, sutil assim, né? Pro público geral, digamos, que não conhece a fé, que não conhece Cristo, que não lê a Bíblia, porque... Gente, isso é salvação por obras, isso é salvação por uma coisa que nem existe na Bíblia. Onde está escrito isso de extrema unção para a pessoa ser salva? Jamais. É por isso que a gente, né, eu e os outros críticos que estamos aqui, batemos tanto nessa tecla das seitas, do falso ensino, como que isso engoda as pessoas, como que isso faz as pessoas se apegarem a uma fé falsa. No fim das contas, não precisa nem de Satanás ficar observando a sua vida e fazendo você tomar decisões que vão arruinar o seu futuro. Eu tô dizendo assim, num sentido mais grotesco que o filme tá mostrando lá, né? Fazendo você virar um viciado, fazendo você beber, fumar e usar os tais dos entorpecentes. Não, é muito simples. É só ele te conduzir para uma falsa igreja, para uma falsa fé, para uma falsa piedade, para um sentir-se digno, para um sentir-se crente, mas na verdade o seu interior tá podre. Você é bonitinho, é vestidinho, é só ali no ambiente da igreja, a sua mente não é renovada em Cristo, você não se entregou completamente a Ele, você busca a Ele por causa das mãos dele, não por causa da face dele. Você não vive um renovar do Espírito todos os dias. Você não renova sua mente na palavra. Você não se oferece como um sacrifício vivo. Você, na verdade, nem entende o que é isso. É muito mais sutil o engano dele. É mostrar um filme super aclamado em que a salvação é pelo que a pessoa faz. É por uma unção, ai, tadinho, né? No último momento ele não era tão ruim assim. Ele até começou a melhorar e aí é salvo. Esse é o perigo. Esse é o perigo do falso ensino.
Era isso que Jesus combatia quando veio à Terra. Sem contar que o filme deixa algumas pontas soltas também. De vez em quando eles citam o pai do rapaz, um tal de Miguel Pereira, Miguel não sei o que. Mas o filme fala assim também que ele foi salvo, mas não fala como. Em momento algum se diz que ele aceitou o sacrifício de Cristo. Enfim, é um filme que aparentemente se diz cristão, mas de cristão não tem nada. Na verdade, ele é um anticristão mesmo, porque um filme que se diz cristão, que não cita Jesus em nenhum momento, eu digo pra vocês que o ponto alto desse filme, o único acerto desse filme é ter se inspirado no livro do Lewis. Só isso. Que aí tem algumas partes que são interessantes pra gente avaliar de como que o Satanás atua na vida das pessoas pra desencaminhá-las. E eu vou ser bem sincera, ele não precisa fazer muita coisa não, tá? A Bíblia diz que nós somos tentados pelo mau desejo que já está no nosso coração, né? Então, tipo assim, ele só observa, sonda o que a gente faz, como a gente reage, as nossas expressões faciais, a nossa forma de falar, e usa o que já está dentro do nosso coração para poder nos levar a pecar. Ou seja, ele só dá um empurrãozinho e a gente mesmo faz o estrago todo. Então, o verdadeiro cristianismo tem a ver com isso, com o reconhecimento de quão péssimos nós somos, o reconhecimento de quão pecadores nós somos, o reconhecimento de quão carentes da graça e de um Salvador. Gente, sem reconhecimento de pecados não tem reconhecimento de Salvador. Por isso que não fala de Jesus no filme. O cara em momento algum se reconhece como pecador. Só a título de exemplo aqui, o fato de a namorada dele ter ficado grávida, muito pelo contrário, foi um fato que trouxe esperança, que trouxe alegria. Em momento algum, a moça, que era considerada super piedosa, se arrependeu de ter cometido esse pecado, porque é um pecado, por mais que as pessoas queiram ignorar, né? Falar que é retrógrado, que é passado, etc. É um pecado grave, sim, seria motivo para os demônios se alegrarem por terem desencaminhado a moça, feito ela desobedecer à lei do seu Deus. Mas, no filme anticristão que é um fato de alegria, né? Uma nova criança. Claro que uma nova criança é uma alegria. Eu estou dizendo da situação, do pecado, da desobediência deles, né? Então, assim, onde não há pecado, onde não há reconhecimento de pecado, não há necessidade de um Salvador. É por isso que o ensino genuinamente bíblico, evangélico e realmente centrado nas Escrituras, ele precisa incomodar, ele precisa confrontar, ele precisa mostrar o quão podres nós somos, o lixo que nós somos, para que a gente perceba o que é a gente sem um Salvador e o que poderemos ser se aceitarmos o Salvador, certo? E só assim a gente vai ver a necessidade de sermos salvos. Porque se você oferece para a pessoa uma salvação sem mostrar o porquê da salvação, ela vai se questionar, mas salvo de quê? Salvo de quê? Eu sou bom? Eu sou honesto? Eu só pisei na bola um pouquinho, mas eu já melhorei já. Não precisa arrepender, não precisa reconhecer, não precisa buscar o Senhor arduamente todos os dias para poder ser ministrado pelo Espírito Santo, a não pecar mais, a depender de Cristo, a se lembrar do sacrifício dele todos os dias, para não realmente cair em pecados. E, de novo, nem sempre são pecados graves, às vezes são pecados sutis, só na mente. Tem uma pregação do Paulo Júnior que ele fala, eu não sei quantos mil pensamentos que a gente tem por dia, se nenhum desses é pecaminoso, claro que muitos deles são. Ele usa a seguinte ilustração: se a gente fosse preso dentro de um quarto com todas as paredes brancas, só a gente olhando para as paredes brancas, só pensando, nós já cometeríamos tantos pecados só em pensamento. Agora imagine você vivendo normalmente, saindo, agindo, se relacionando com pessoas,
reagindo mal, brigando no trânsito, odiando um, matando o outro dentro do seu coração, porque odiar é matar no coração, não perdoando, não estendendo a mão, perdendo a paciência com seu filho, coisa que acontece comigo frequentemente. Eu preciso me policiar muito com relação a isso. Enfim, são os pecados simples do dia a dia. Mas, isso acontece, né? A gente perde a paciência com o filho, isso não é pecado, não. Eu sou uma boa pessoa, no geral. Não bebo, não fumo, não perturbo ninguém, não vou pra festa. E aí, claro que eu tô salvo no final da minha vida. Olha lá o filme cristão, mostrando como é que as pessoas são salvas. Então, assim, eu já sabia que era uma plataforma católica e tudo, mas eu não sabia que seria, assim, tão descarada a mentira e não sei se eu posso usar esse termo, né? Antibiblicidade, a anticristandade do filme. Horrível, horrível. Eu fiquei tão ofendida que na hora que acabou o filme eu não esperei nem passar os créditos, eu entrei lá e cancelei o negócio. Gente, que ofensa à minha fé, que absurdo, que enganação a tantas outras pessoas. E é por isso que eu vim fazer esse manifesto aqui, porque eu não posso ser omissa, né? Como eu sei que o filme tá aí no hype, todo mundo assistindo, todo mundo... Eu fiquei muito ansiosa pra ver, muito, muito mesmo. Mas se eu puder dar uma dica, se você quiser muito, né, saber um pouco melhor sobre essas estratégias aí que Satanás se utiliza e de uma maneira muito legal pra gente se policiar no dia a dia mesmo, lê o livro do Lewis, não gasta tempo com esse filme, não. Filme ruim demais. Vou falar algumas coisas sobre o filme do Lewis. Aproveitar que o Bielzinho não acordou ainda. Tem umas coisas muito boas pra gente se policiar com relação à atuação de Satanás nas nossas vidas. Que eu vou pegar algumas partes que eu me lembro aqui, tá? De quando eu li o livro. Uma das coisas que o demônio... E no livro é assim, o demônio sênior está ensinando o demônio aprendiz a destruir o relacionamento do paciente dele com Jesus, né? Com Deus. Então, uma das coisas que ele fala é, ensine o seu paciente, não permita que o seu paciente tenha momentos de reflexão. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum pra gente, né? Ficar num ponto de ônibus, esperando um ônibus, por exemplo. Ou, sei lá, esperar uma água do café, esperar numa fila de banco. Não deixe o seu paciente ter momentos de reflexão. Porque momentos de reflexão são momentos de contemplação, são momentos de pensamentos interiores, né? Pensar sobre a sua conduta, pensar sobre os que te cercam. Então, são pensamentos que geralmente assim, potencialmente levarão a pessoa a pensar em Deus, a pensar no seu relacionamento com o Salvador. Então, realmente, para você reconhecer um pecado, para você se arrepender desse pecado, você precisa refletir, você precisa raciocinar. E você quer ver uma estratégia mais acertada de Satanás do que inserir nas nossas vidas as distrações? E a maior distração do nosso tempo, né? O celular. Quando que a gente tem um momento de reflexão, de realmente olhar para o nada e ficar pensando? Todo tempinho que a gente preenche com feed, com uma resposta a uma conversa. Então, essa estratégia dele a gente pode perceber e se policiar nas nossas vidas. Esse ato de realmente ficar em silêncio, de pensar, de refletir em Cristo, de refletir nos seus atos, de realmente assim, pensar no que você tem feito, no que você... Orar, né? Orar de fato, orar em espírito. E essa é uma das estratégias que ele coloca lá, no livro, tá? Não no filme, no livro. De como atrapalhar uma pessoa de ter contato com o seu Salvador. Outra estratégia que ele fala é no momento de orar. Ele fala para o aprendiz, né? O júnior, o Satanás júnior, para que ele faça a mente do paciente se fixar em algo que é totalmente ilusório, ou seja, um crucifixo na parede, uma imagem deturpada de quem é Deus. Então, olha só para você ver. Porque se ele conseguir esse primeiro passo, ele já vai
fazer com que a oração da pessoa seja inócua. Então, ou seja, se você está orando por um pedaço de madeira preso numa parede, você não está orando a Deus. A sua oração não terá efeitos. Se você está orando para um ser que você concebeu na sua cabeça e não o Deus de fato que se revela na Escritura, você não está orando a Deus. Sua oração não será atendida. E uma das coisas muito interessantes que ele fala no livro é o seguinte: não se preocupe muito com a figura do Espírito Santo, que é super importante na hora da oração. Os seres humanos têm uma ideia mais ou menos de Jesus, porque se parece com eles, foi um homem, né? Então eles conseguem ter uma ideiazinha. Deus, um pouco mais difícil, porque é um ser mais transcendente, eles não têm muita ideia do que seja. Agora, o Espírito Santo, esse aí que você não precisa se preocupar mesmo, eles não fazem a menor ideia do que seja. Então, se você conseguir manter o seu paciente nesse estado de desconhecimento da pessoa de Deus, é ótimo. As orações dele nunca serão atendidas e ele nunca vai ter contato com Deus. Então, assim, esses insights do Lewis, eles são geniais para você se policiar na sua vida diária, né? Tem uma parte que o paciente do livro, né, que é o cara que o Satanás está tentando, ele realmente se envolve com uma moça e eles são cristãos de verdade. E uma das coisas que ele fala é que o perfume que ele fica quando ele vai na casa daqueles cristãos é insuportável, que é o perfume de Cristo, né? A palavra fala que nós temos o bom perfume de Cristo, que a gente deve exalar o bom perfume de Cristo. E aí ele cita também no livro que os cristãos, eles têm esse cheiro que repele, né, os demônios. Assim, é muito legal você parar para pensar em tudo isso e realmente o livro traz esses insights legais. E esse é o ponto alto do filme também, né? Quando ele pega essas ideias e traz para dentro do livro, do filme, né? Quando ele pega as ideias do livro e traz para dentro do filme, é um acerto muito grande. Mas tirando isso, gente, de todo, não recomendo não, tá? É uma grande enganação. Então, se você tá, assim como eu estava, muito ansioso para ver o filme, não vai com muitas expectativas não, porque não é nessa coisa toda não, tá bom? Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, se alguém tiver já assistido, fica à vontade, porque eu acho que eu já falei tudo que eu queria. Falei bastante, né? Não sei nem quanto tempo que eu tô aqui não, mas eu falei bastante. Enfim, né? Resumo da ópera. Uma seita fazendo o que ela sabe fazer de melhor, espalhando falsos ensinos. E é por isso que eu combato tanto as seitas. Combato mesmo. Porque a fé errada conduz ao alvo errado. E no nosso caso, o alvo errado é algo bem grave. Ninguém vai ser salvo por suas obras. A gente só é salvo por causa do sacrifício do perfeito Deus encarnado, de Cristo. Então, um filme que se diga cristão e não cite a figura de Cristo é inadmissível. Não cite não, né? Não cite, foi até ousado da minha parte falar isso. Jesus tem que ser o centro de um filme que se diga cristão. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é a razão pela qual nós seremos salvos. Enfim, era isso que eu queria falar. Acho que ninguém vai falar mais nada, eu vou encerrar aqui então. E muito cuidado, gente, com esses falsos ensinos. Nossa, muito cuidado. Porque eles vêm assim mesmo, sutilmente, num hype, num negócio interessante, mas conduzem à perdição. São falsas crenças. Se apegue à Escritura, se apegue a Cristo. Solas, né? Solos Cristo, sola Escritura, sola Fide, sola Graça, só a Deus glória. Se apeguem a isso, tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo, espero que tenham gostado. E como vai ficar salvo, quem quiser comentar aí, pode falar a sua opinião, tá bom? Boa semana, que Jesus abençoe vocês. Goodbye.